Uma expressão regular é um método formal de se especificar um padrão de texto a ser procurado em um ou mais arquivos. É uma composição de caracteres com funções especiais, que agrupados entre si com caracteres literais, tipo de A a Z, e números de 0 a 9, podem formar uma expressão que o shell pode entender e buscar. As expressões regulares são úteis para buscar ou validar textos variáveis como números de endereço IP, endereços de e-mail, endereços de internet URL, dados em coluna de um texto, dados que estão entre tags tipo HTML, números de CNPJ, RG, CPF, etc., data e horário, enfim, uma variedade de possibilidades de busca. Além de saber expressões regulares, é preciso que você saiba ainda a diferença entre o grep, egrep e o fgrep. O grep pode ser utilizado para procurar expressões regulares simples. O egrep pode ser utilizado para procurar expressões regulares simples e também avançadas. E o fgrep não pode ser usado para procurar expressões regulares. Ele serve para fazer buscas literais. Então, ele é muito mais rápido se você estiver buscando algo que não utiliza expressões regulares. E ele também pode ser utilizado para você buscar palavras que estão em um determinado arquivo em um ou mais arquivos. Vamos ver agora quais caracteres são utilizados para expressões regulares. Primeiro, a contrabarra, que é utilizada para informar que o caractere imediatamente após ela deve ser interpretado como literal. Então, por exemplo, se você quer que faça uma busca pelo dólar, por exemplo, e não utilizar o dólar como para indicar um final de linha, você teria que colocar contrabarra dólar, para que o grep e o egrep possam procurar, na realidade, pelo símbolo do dólar, do cifrão, para que você possa fazer a sua busca. O acento circunflexo, o chapeuzinho, é utilizado para indicar o início de uma linha. Então, se você passar chapeuzinho em alguma coisa, ele vai fazer uma busca se essa coisa estiver no início da linha. O dólar, ou cifrão, é utilizado para indicar que você está procurando uma coisa que esteja no final da linha. Então, você passa uma palavra, palavra dólar, significa que você quer que essa palavra esteja no final dessa linha. A interrogação indica que você quer que ele faça uma busca por 0 ou uma ocorrência do caractere. Já o asterisco indica que você quer que ele faça uma busca de 0 ou uma ou mais ocorrências daquele caractere. E o mais indica que pelo menos uma ou mais ocorrências são válidas. Então, o mais ele não permite 0 ocorrências. Tem que ter pelo menos uma. O parênteses e o pipe indicam o ou. Então, como no exemplo aí entre parênteses verde, pipe e amarelo, ele vai procurar tanto pela palavra verde quanto pela palavra amarelo. É o ou, qualquer uma das duas serve. Já como no exemplo A, chaves 2, chaves, ele procura por duas ocorrências consecutivas da letra A. Outro exemplo, A, chaves 2,5 chaves, ele procura de 2 até 5 ocorrências da letra A. Você também pode usar os colchetes. Dentro dos colchetes, você pode passar uma sequência de caracteres que serão interpretados como todos os caracteres são válidos para a busca. Então, você pode passar, por exemplo, A, E, I, O, U ou A, B, C, D. E ele vai procurar por todos os caracteres dentro do colchete como válidos. Ele não vai considerar uma palavra, mas sim cada caractere individualmente como sendo válidos para a busca. Você também pode passar um intervalo, um range. Então, quando tiver o sinal menos,
indica que o intervalo de A, por exemplo, a Z são válidos. O mesmo pode ser feito para números. Então, se você passar 0 menos 9, vai indicar que qualquer número de 0 a 9 é válido para a busca. E você tem que tomar cuidado com o chapeuzinho entre aí colchetes, porque quando isso acontece, indica que qualquer caractere, menos os caracteres, né, por exemplo, no exemplo aí, A, B, C, são válidos na busca. E você também pode utilizar a barra simples para indicar que a palavra procurada deve estar separada por espaços, né? No exemplo, na esquerda e na direita. O ponto final também pode ser utilizado para indicar que qualquer caractere é válido, menos uma linha em branco. Vamos ver a diferença entre aspas simples e aspas duplas. Para exemplificar, vamos criar aqui uma palavra. Então, vou colocar aqui palavra igual a bonito. Se eu der um eco, dólar, palavra, o sistema vai escrever o conteúdo dessa variável, bonito. Então, se eu utilizar, por exemplo, a expressão o céu é palavra e mandar imprimir, eu vou ter o céu é bonito. Se eu trocar essas minhas aspas duplas por aspas simples, o sistema vai deixar de reconhecer a variável palavra lá dentro para escrever exatamente aquilo que está escrito. Então, com aspas simples, ficou o céu é dólar palavra, ao invés de o céu é bonito. Então, essa é a principal diferença entre aspas simples e aspas duplas. Nas aspas duplas, o que está dentro ali pode ser interpretado, expandido pelo shell. Na aspas simples, não. O que está ali dentro vai ser interpretado literalmente. Bom, o primeiro comando que eu quero mostrar, depois disso, é o comando grep, né? O grep ele pode ser utilizado tanto em combinações com outros comandos, por exemplo, vou dar um cat no etc pswd, grep o irá. Então, ele vai encontrar aqui todas as ocorrências da palavra o irá. Eu poderia usar isso também escrevendo grep o irá no barra etc pswd. Também vai produzir o mesmo resultado, porque no Linux existem várias maneiras de você fazer a mesma coisa. Também eu poderia passar isso daqui, entre aspas, sem problema algum. Tanto aspas simples quanto aspas duplas, já que a palavra o irá não tem nenhuma expressão regular que possa ser aí expandida, trocada pelo shell. Primeira opção do grep, que é muito importante você saber, é o "-i". Então, o "-i" vai fazer com que o shell procure, né, por palavras maiúsculas ou minúsculas da mesma expressão. Então, ele vai ignorar maiúsculo ou minúsculo. Então, "-i" possibilita você fazer isso. Agora, vamos supor que eu queira aqui no meu shell listar todo mundo que tem o shell como bash. Então, eu posso vir aqui, vou utilizar o mesmo comando, vou trocar isso aqui por bash, né? E aí eu vou colocar aqui o dólar no final, ou seja, eu quero todo mundo cujo a última expressão na linha seja a palavra bash. Então, ele me trouxe aí o usuário root e o usuário Ira Ribeiro, que são os dois usuários que têm o shell como bash. Uma opção muito importante do grep que você tem que saber para a prova é o "-v". O "-v" vai fazer o quê? Vai inverter a procura, ou seja, eu quero tudo que não termine com o bash. Então, ele vai me trazer aqui todos os logins de usuários que não têm o shell como bash. Então, o grep ele tem essas duas opções. A opção "-i"
para ignorar se é maiúsculo ou minúsculo, vai fazer com que o grep demore bem mais. Bom, eu também posso utilizar o grep para fazer procura em diretórios. Então, eu quero, por exemplo, saber todos os arquivos que têm a palavra umask. Então, eu posso dar aqui barra etc asterisco, e aí ele vai produzir um monte de erro que são os diretórios. Então, eu posso melhorar esse meu comando fazendo o quê? Com que a saída de erro vai lá para o barra dev barra null. Então, agora eu tenho os arquivos que contêm a palavra umask. Então, eu tenho aí o bashrc, tenho o cshcshrc e tem também o arquivo profile que contém aí o comando umask dentro deles. Então, o grep é muito útil para você fazer procuras simples por determinadas coisas dentro dos arquivos. O grep ele tem um irmão que é chamado de grep, que ele funciona basicamente como o grep, mas ele faz pesquisas de expressões regulares de uma forma mais bacana. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira, vou dar aqui um head no arquivo messages que eu tenho, né? Vamos supor que eu queira encontrar aqui dentro desse arquivo, é um arquivo de log, um endereço IP. Então, eu poderia utilizar grep, aspas, aí o endereço IP, ele tem um dígito, né? Um número, e aí eu posso usar aqui que esse número pode se repetir por 3 vezes, e aí eu tenho que usar contra barra ponto, porque de fato ele precisa procurar pelo ponto e não interpretar o ponto como qualquer caractere, né? E aí eu repito isso, então pode ser um endereço de 3 dígitos, ponto, outro 3 dígitos, outro e outro que vai terminar com sem o ponto. Então, eu posso pedir para ele aqui fazer a procura por endereços IP. Então, na realidade, ele procurou 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, que foi a pesquisa que eu fiz aqui com essa expressão regular. Então, aqui a gente pode ver tanto o uso de colchete, né, para exprimir um range, ou seja, um intervalo entre alguns caracteres, e também as chaves, né, que vão exprimir aqui quantas vezes esse caractere pode aparecer. Eu tenho aqui também a contrabarra, que diz que o próximo caractere deve ser interpretado como caractere literal, e eu posso repetir essa sequência aqui 3 vezes, e isso vai encontrar um endereço IP. Observe que essa expressão regular minha ela não está totalmente correta para encontrar o número IP. Por quê? O número IP ele pode ser desde 1.1.1.1 até, por exemplo, 255, 255, 255, 255. Então, esse meu número pode variar de um dígito para até 3 dígitos em cada casa aí do número IP. Então, se eu fosse corrigir essa minha expressão regular, eu teria que colocar aqui na realidade 1,3, 1,3, 1,3 e 1,3. Então, agora eu começo a encontrar endereços, né, de tamanhos variados. Então, aqui eu acho, por exemplo, 10.221.55.1, que eu não acharia com a expressão regular que eu estaria utilizando anteriormente, porque lá eu teria que encontrar sempre 3 dígitos, ponto 3 dígitos, ponto 3 dígitos, ponto 3 dígitos. E eu quero demonstrar para vocês agora o uso do asterisco, da interrogação e do mais. Então, vamos dar uma olhada aqui no meu arquivo feijoada. Então, vamos supor que eu queira encontrar as ocorrências aqui do L, né? Eu poderia utilizar aqui, por exemplo, grep
eu quero as ocorrências de L e L, tanto faz L minúsculo ou L maiúsculo, e procurar isso daqui no meu arquivo feijoada. Então, ele achou tanto 0 ou, pelo menos, uma ocorrência da letra L. Então, ele até marcou aí a linguiça, a laranja e a costelinha e o doce de leite. Se eu trocar isso daqui para asterisco, eu vou ter basicamente a mesmíssima coisa, porque a diferença entre a interrogação e o asterisco aqui, eles fazem busca por 0 ou uma vez, que é o caso da interrogação, ou 0 ou mais vezes, que é o caso do asterisco. Mas se eu trocar aqui por mais, ele só vai buscar as palavras que têm, de fato, a letra L. Tanto faz maiúscula ou minúscula, porque o mais precisa de uma ou mais vezes a ocorrência que você está procurando. Então, o mais, eu posso até tirar o mais daqui, que a minha busca se mantém. Vamos supor que eu queira, na realidade, agora só as palavras que começam com L. Então, eu poderia colocar aqui o acento, né? Circunflexo, chapeuzinho, e aí ele vai pegar só as palavras que começam com L, tanto faz maiúsculo ou minúsculo. E mudando um pouquinho o último exemplo, então eu tenho aqui todas as palavras que começam com L minúsculo ou L maiúsculo. Você tem que prestar atenção que se eu tiver um chapeuzinho dentro de uma chave, significa negação. Então, o que acontece? Ele vai trazer agora todas as palavras que não começam com L maiúsculo e minúsculo. Então, o chapeuzinho depois de uma chave significa, na realidade, uma negação, ok? Então, ele possibilita você trazer isso também. Vamos ver aqui, por exemplo, lá no arquivo Star Wars, né? Eu quero buscar todo mundo que tem Vader ou Walker no nome. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, grep ou grep, tanto faz. Aí eu posso usar o parênteses. Então, eu posso usar aqui Vader ou Walker no arquivo Star Wars. Então, ele vai trazer todo mundo que tem Vader ou que tem Walker. Então, parênteses serve para você utilizar junto com o pipe ali no meio, como se fosse um ou, né? Então, as expressões regulares possibilitam você buscar isso. Eu também posso criar um arquivo como busca, vou criar um arquivo aqui chamado busca, vou escrever aqui root, vou escrever aqui ssh, vou escrever aqui mail, ok? Escrevi isso daqui e eu quero fazer uma busca a partir desse arquivo. Então, eu posso, por exemplo, utilizar o fgrep, e aí eu tenho aqui fgrep, lá no meu barra etc, pswd, o arquivo busca. E aí ele vai buscar as ocorrências de root, mail e ssh lá no meu arquivo etc pswd. Então o fgrep ele também é útil para você utilizar um arquivo como parâmetro de busca. E se você não estiver usando expressão regular, você estiver usando somente uma palavra simples, né? É melhor você utilizar o fgrep, porque ele, como ele não usa expressão regular, ele é muito mais rápido para procurar coisas simples. Na prova, não vai ser requisitado você escrever expressões regulares, mas você vai ter que identificar expressões regulares ou interpretar as expressões regulares. Então, é importante aí você saber a função do i no grep, o menos v, né? Você saber aí que o chapeuzinho
vai identificar aí início de linha, né? O dólar vai identificar final de linha. Um chapeuzinho depois de chave vai identificar uma negação. O parênteses com pipe no meio vai tratar como se fosse um ou, né? E as chaves e o número vão indicar quantas vezes aquilo repete. Você tem que saber bem que a interrogação é 0 ou uma vez o caractere, né? O asterisco é 0 ou mais vezes o caractere. E o mais é uma ou mais vezes o caractere. Então, no mais não tem o zero, né? E o ponto pode significar qualquer caractere. Então, se você souber isso daí, você vai estar pronto para trabalhar com expressões regulares para tirar uma boa nota sobre expressões regulares lá na prova.